Oitavo, propor ações e medidas no âmbito do órgão ou da entidade a partir das informações dos dados relacionados com a gestão do programa de integridade. Nono, avaliar as ações e medidas relativas ao programa de integridade sugerido pelas demais unidades do órgão ou da entidade. Décimo, repor à autoridade máxima do órgão ou da entidade informações sobre o desempenho do programa de integridade, informar qualquer fato que possa comprometer a integridade institucional. 11º, participar de atividades que exijam a execução de ações conjuntas nas unidades integrantes do CITAI. 12º, reportar ao órgão central as situações que comprometem o programa de integridade e adotar medidas necessárias para sua remediação. 13º, supervisionar a execução das ações relativas à política de transparência e acesso à informação da Administração Pública Federal. 14º, monitorar o cumprimento das normas de transparência e acesso às informações do âmbito dos órgãos e das entidades. 15º, manter atualizadas as informações sobre o serviço de informação ao cidadão. E 16º, manter atualizados os inventários de base de dados e catalogação dos dados abertos no Portal Brasileiro de Dados Abertos. Artigo 9º, o CITAI atuará de forma complementar integrado a demais sistemas estruturadores, principalmente aqueles que coordenem as atividades de instâncias que lhe prestem apoio de forma a evitar sobreposição de esforços, racionalizar os custos e melhorar o desempenho e a qualidade dos resultados. Vigência. Capítulo 3º da Política de Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública Federal. Artigo 10º. Política de Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública Federal compete a 1. Transparência passiva para garantir a prestação de informação e atendimento a pedidos apresentados à Administração Pública Federal, com fundamental na Lei 12.527 de 2011. 2. Transparência ativa para garantir a divulgação de informações nos sítios eletrônicos oficiais. E 3. Abertura de base de dados produzido, custodiado ou acumulado pela Administração Pública Federal para promover pesquisa, estudo, inovações, geração de negócios, participação da sociedade no acompanhamento da melhoria de políticas de serviço público. Artigo 11º. São princípios e objetivos da política de transparência e acesso à informação da Administração Pública Federal. 1. Observância da publicidade com preceito geral e do sigilo como exceção. 2. Amplo acesso da sociedade às informações e ao dado produzido, custodiados ou acumulado pela Administração Pública Federal e livre utilização desses dados e dessas informações, independente de autoria prévia ou de justificativa. Primariedade, primariedade, integralidade, autenticidade, atualidade das informações disponibilizadas. 4. Tempestiva no provimento de informações. 5. Utilização de linguagem acessível e de fácil compreensão. 6. ênfase na transparência ativa como forma de atender o direito de pessoas físicas e jurídicas de ter acesso a informações e aos dados produzidos, custodiados ou acumulados pela Administração Pública Federal. 7. Observância das diretrizes. A. Prevista na Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal instituído pelo Decreto 8.777, de 11 de maio de 2016. Prevista na Política Nacional de Governo Aberto, no termo disposto do Decreto 10.169, de dezembro de 2019. E C. Do Governo Digital e de Eficiência Pública, no termo disposto na Lei 14.129, de 29 de março de 2021. 8º. Foco no cidadão para definição de prioridade de transparência ativa e abertura de dados e informação. 9. Participação da sociedade na formulação e na execução do monitoramento de políticas públicas no controle da aplicação de seus recursos. 10. Utilização de tecnologia de informação e de comunicação para disseminação e incentivo ao uso de dados e informação. 11º. Compartilhamento de informações com vista ao estímulo, à pesquisa, à inovação, à produção científica, à geração de negócios e desenvolvimento econômico e social do país. 12º. Melhoria da gestão de informações disponibilizadas pela Administração Pública Federal para a provisão mais eficaz e eficiente de serviço público, para a prestação de conta adequada à sociedade. 13º. Combate à corrupção por meio da inibição da prática de atos ilícitos na Administração Pública Federal e de desvio de conduta de agentes públicos. E 14º. Respeito à proteção dos dados pessoais. Artigo 12º. A transparência ativa será realizada por meio de divulgação de dados e informação no sítio eletrônico oficiais de órgãos das entidades de administração pública federal. Parágrafo único. As ações de transparência ativa de que trata o caput se darão: 1. Em cumprimento às normas vigentes. 2.
por demanda ou interesse coletivo em geral ou da sociedade, por iniciativa dos órgãos e das entidades. Artigo 13º. A Controladoria Geral da União manterá o portal de transparência do Poder Executivo Federal para divulgar dados e informações sobre a gestão de recursos públicos e sobre servidores públicos. Artigo 14º. Os dados e as informações divulgadas no portal de transparência do Poder Executivo Federal compreenderão aqueles relativos à gestão do recurso do governo federal, incluídos no mínimo 2 pontos. 1. Orçamento anual de despesas e de receita pública no Poder Executivo Federal. 2. A execução das despesas da receita pública no termo disposto na Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000. 3. Os repassos de recursos federais aos estados, municípios e ao Distrito Federal. 4. Os convênios e as operações de descentralização de recursos orçamentários em favor de pessoas naturais ou de organizações não governamentais de qualquer natureza. 5. As licitações e as contratações realizadas pelo Poder Executivo Federal. 6. As notas fiscais eletrônicas relativas às compras públicas disponíveis no ambiente nacional da nota fiscal eletrônica no termo disposto no artigo 6º do Decreto 10.209, de 22 de janeiro de 2020. 7. As informações sobre os servidores públicos federais e sobre os militares, incluído nome, detalhamento dos vínculos e remuneração. 8. As informações individualizadas relativas aos servidores inativos, aos pensionistas e aos reservistas vinculados ao Poder Executivo Federal, incluído nome, detalhamento dos vínculos e remuneração. 9. As viagens a serviço custeado pela Administração Pública Federal. 10. A relação de empresas e de profissionais que sofreram sanções que tenham como efeito a restrição do direito de participar em licitação e de celebrar contratos com a administração. 11. A relação das entidades privadas sem fins lucrativos, impedido de celebrar novos convênios, contratos de repasse, termo de fomento, termo de colaboração, termo de parceria com a Administração Pública Federal. E 12. A relação dos servidores da Administração Pública Federal punidos com demissão, destituição ou cassação de aposentadoria. A linha primeira. A Controladoria Geral da União poderá incluir outras informações de interesse coletivo e geral a ser divulgado no portal de transparência do Poder Executivo Federal. A linha segunda. Cabe a unidades setoriais do site fornecer os dados e as informações necessárias para o cumprimento do disposto nesse artigo. A linha terceira. Os órgãos e entidades fornecerão acesso gratuito aos dados necessários para a manutenção e atualização do portal de transparência do Poder Executivo Federal, no prazo de forma acordada com a Controladoria Geral da União. A linha quarta. Os órgãos e as entidades poderão solicitar a Controladoria Geral da União mediante indicação do fundamento legal, restrição de publicação no portal de transparência do Poder Executivo Federal de informações isoladas por ele produzidas ou custodiadas. A linha quinta. A solicitação de que trata a linha 4 permanecerá à disposição do Poder Público em sessão específica do portal de transparência do Poder Executivo Federal e conterá, no mínimo, 1. As características gerais da informação de cuja publicação foi solicitada a restrição e 2. Os fundamentos legais da restrição de publicação.